Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Em Ageu, capítulo 1, livro do profeta Ageu. Se você chegar lá em Mateus, você vem folheando ao contrário. Malaquias, Zacarias, Ageu. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Ageu, capítulo 1. É um texto muito lindo que fala de uma história maravilhosa. 50.000 judeus foram enviados para Jerusalém saindo da Babilônia. E eles foram enviados lá juntamente com Zorobabel para reedificar o templo do Senhor. E os judeus que lá chegaram, eles viram o estado do templo como estava. E o Senhor liberou uma palavra para eles. O Senhor disse para eles, você conhece, na verdade esse texto é muito grifado nas nossas Bíblias, no capítulo 2, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. O templo seria menor, porém a glória de Deus seria multiplicada ali. Então a gente não pode se esquecer que todas as vezes que Deus nos ordena alguns recomeços, certamente Ele tem uma porção muito grande para dar a nós. Só que eu não desejo que você fique apegado nesse texto acerca da história, porque eu sou muito atento às coisas que Deus fala ao meu espírito, daquilo que nós temos que pregar aqui. Antes de eu pregar e ministrar na sua vida, o Espírito Santo ministrou o meu espírito. Deus pregou para mim, para ajustar primeiro a minha vida, e depois nós juntos vamos ajustar. Nós estamos debaixo de uma palavra de ciclos de restituição. Profetiza isso, eu estou debaixo de um ciclo de restituição de Deus na minha vida. Nós vimos na semana passada que o profeta Joel disse que o Senhor ia restituir os anos. Então existem pessoas que têm que ser restituídas de anos mesmo. Algumas, por que não? Desde o período da concepção. Por isso que quando eu ministrei quinta-feira passada, eu te fiz questão de lembrar diversas vezes essa semana, para que você não se esquecesse que restituição é tornar ao projeto original. Então o que Deus quer de mim, de você, de áreas da minha vida e da sua, é levá-la ao projeto original acerca do que Deus sonhou. Nós vimos semana passada de aquelas 4 pragas que nosso adversário usa para milindrar a nossa vida. Ficamos livres delas e estamos avançando nos propósitos do Pai. Mas hoje há algumas coisas específicas que o Senhor quer liberar acerca de nós. Eu talvez esteja pregando aqui hoje para pessoas que vão ter a sua área ministerial, seu ministério, seu chamado, a sua vocação ministerial restituída em nome de Jesus. Talvez a palavra que você vai receber hoje não é para a sua área ministerial, mas sim para a sua área emocional, ou quando não para a sua área familiar, ou quando não para a sua área financeira, ou quando não para a sua área sentimental, não sei. Alguns vão receber em áreas específicas. Foi isso que o Espírito Santo me disse: Paulo, só ministra. Cada um vai receber na área específica, mas o que ardeu demais no meu espírito é acerca de vida ministerial, é acerca de chamado, é acerca de honrar a Deus, acerca daquilo que Ele colocou, confiou acerca de mim, acerca de você. Cada um de nós, assim como temos uma impressão digital e não somos iguais uns aos outros, temos um chamado específico para sermos ativadores de Deus aonde nós tocarmos a planta dos pés. Profetiza isso na vida do teu irmão. Fala para ele, você é um ativador, irmão. Aonde você colocar a planta do seu pé, fala para ele, é uma unção de Deus específica na sua vida. Agora engrossa a voz e fala, e te digo mais, varão. Se for mulher, é varoa. Diga para ela assim, te digo mais. Tem coisa na sua vida que eu preciso, assim como tem coisa na minha vida que você precisa. Então hoje, Deus quer tratar algumas coisas conosco especificamente. Então fique atento. Não deixe o diabo roubar você, saquear você. Não deixe ele distrair você. Fique ligado naquilo que ele quer falar para você acerca desta palavra. De Ageu capítulo 1, versículo de número 2 a seguir.
Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, quem está falando? O Senhor dos exércitos, Yahvé Tsevaot. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso o povo falava. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Diga isso comigo, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. O povo foi chamado por Deus, tirado da Babilônia, para que eles pudessem edificar de novo a casa do Senhor. Mas eles começaram a obra, mas em determinado momento eles pararam esta obra, e eles começaram a priorizar a construção das suas próprias casas. Eles não estavam mais preocupados em estruturar a casa de Deus, eles estavam preocupados em edificar as suas próprias casas. Prova disso que o Senhor fala para eles, vocês estão preocupados em edificar a casa de vocês? Eles queriam fazer as suas casas com um reboco na parede. Eles estavam extremamente preocupados nisso. Interessante que eles começam a falar ao Senhor, principalmente quando nós começamos a ler no versículo de número, deixa eu pegar o texto correto aqui, no versículo de número 2, no meio do versículo ele começa falando assim, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E durante esses dias, enquanto eu estudava esse texto, o Espírito de Deus falou para mim, Paulo, vocês precisam entender que vocês são a minha casa, vocês são templo e morada do meu Espírito, e essa casa precisa estar todos os dias ajustada, pronta, para que eu possa me manifestar. Mas é impressionante que às vezes, eu, você, nós passamos a nos preocupar com tantas outras coisas, e a casa do Pai, para a manifestação do poder dele na nossa vida, nós acabamos deixando. Prova disso, que facilmente entra em nós uma ira, facilmente entra em nós uma tristeza, entra uma mágoa, entra um ressentimento, entra um desaforo, entra uma palavra mais áspera, enfim, vira e mexe, acontece algumas coisas. Significa então que a nossa casa, a casa da habitação do Pai, muitas vezes não está preparada, nós priorizamos algumas coisas. Depois, o Senhor começa a engrossar um pouco o termo da palavra com eles. Fala para eles, olha, vocês estão semeando, mas vocês não estão colhendo. Vocês estão arrumando até blusa para se vestir, mas não está aquecendo. E vocês estão recebendo, e do que estão recebendo está indo num saco furado. Queridos, o que o Espírito Santo de Deus ministrou meu espírito, tomara que você receba essa palavra, é que o Senhor tem liberado tantas palavras acerca de nós. São sementes. São sementes para que essa palavra seja manifestada numa terra boa, e essa terra dê frutos excelentes, e para que a nossa colheita seja sobremaneira. Mas constantemente nós encontramos pessoas no nosso meio dizendo que ela não consegue colher nada. Ela ainda continua com os mesmos problemas. Ela ouve a palavra, ela recebe a palavra, mas ela não consegue se posicionar. Ela recebe a instrução, mas é a mesma coisa que se recebesse num saco furado. Ela não tem condições de pegar aquela palavra, de se aplicar em áreas da vida dela. Isso significa então que há em nós uma certa negligência,
O que a palavra de Deus deveria estar gerando em nós? Frutos excelentes. E se não está nos aquecendo nos dias frios, se não está nos dando condições de estar amparados pelo Pai, é porque há alguma certa negligência em nós. E normalmente nós temos essa mania de achar que não é a palavra de Deus para a minha vida naquele momento. Deus nos ajusta, Deus nos cobra, Deus nos exorta, Deus nos dá direcionamentos em alguns cultos, e a gente insiste em dizer aquilo que nós lemos no versículo 2, não, mas ainda não é hora de manifestar a palavra, ainda não é essa palavra que Deus tem acerca de mim, não, essa palavra não é para mim. Na verdade a gente tem dificuldade para entender, quando não, nós que somos chamados, ou melhor, diga comigo, todos nós, somos chamados para a obra de Deus. Às vezes, as coisas que estão à nossa volta, elas começam a nos prender e vai retardando o agir de Deus para cumprir o propósito do Pai na nossa vida. E o grande problema nosso é que a gente acha que Deus vai fazer aquilo que nós queremos. A gente acha que Deus vai nos usar da forma como nós queremos. Deus não vai nos usar da forma como nós queremos, você já aprendeu isso aqui. Deus vai te usar do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. Por quê? Porque Ele quer que eu e você dependa única e exclusivamente dEle. Se nós formos na força do nosso braço, na verdade nós não precisamos do apoio do Pai. E nós temos essa mania de achar que Deus vai me colocar naquele lugar que eu acho. Eu já falei isso para você e eu quero que você receba isso. O seu chamado não está onde você quer. Deus não vai te levar onde você quer. E Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai te levar onde você não quer. E o seu chamado está justamente aonde você não quer fazer. É justamente nesse lugar. Eu já contei para você, tudo que eu queria era cuidar das coisas dos outros. Tudo que Deus queria é que eu cuidasse das coisas dele. Para que eu pudesse estar hoje pregando o evangelho aqui, Deus teve que fazer com que o Paulo aprendesse a se desprender de tudo o que o Paulo se apegava. E muitas pessoas não estão fluindo, estão recebendo a palavra e não estão fluindo, estão vivendo com um saquetel furado em diversas áreas da vida por causa da pura teimosia. Eu disse à profetisa Márcia hoje, eu acordei com essa palavra no meu espírito, teimosia. Eu não sei para quem é, mas existem muitas pessoas no meio do povo de Deus teimosa, insiste em achar que o que sabe que está certo e o que pensa que é certo. Não, o que Deus pensa e o que Deus quer é o certo. Nós temos que parar com a nossa teimosia. Este povo começou a teimar com Deus. Esse povo deixou para trás a palavra do Senhor e começou a ter o que? Miséria no meio deles. O Senhor tem abastança para mim e para você. Diga para o teu irmão, Deus tem para você, meu irmão, abastança. Diga para o seu irmão, Deus tem celeiro cheio para você. E a gente acha que celeiro cheio é só riqueza, é só dinheiro. Não, irmão, é uma alegria. E tem falta da alegria no meio do povo de Deus. E a gente acha que celeiro cheio é só dinheiro, não. E tem um sorriso, e a gente tem visto poucas pessoas sorrirem. E a gente acha que celeiro cheio é só dinheiro, não, é cheio de esperança. E a gente vê muita gente sem esperança. E celeiro cheio é de muita fé. E a gente tem visto muita gente com pouca fé. Nós temos visto muitas pessoas não ser firme e constante e sempre abundante. Por quê? Porque as palavras recebidas estão sendo colocadas dentro de um saquetel furado. Por quê? Que o saquetel está sendo furado e roubado? Porque a nossa prioridade não tem sido a prioridade do Pai. A palavra de Deus, ela vem para confrontar a mim e a você. Diga para você mesmo, a palavra de Deus, ela vem para me confrontar, diga, para me colocar no lugar que eu preciso estar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos verdadeiramente olhar para aquilo que o Pai está falando e deixar a nossa teimosia de lado. O povo tinha sido vocacionado pelo Senhor. O povo tinha sido direcionado pelo Senhor para uma coisa. E vou te contar uma coisa. Você sabe para que você foi vocacionado, você sabe o que você tem que fazer, e muitas vezes não faz porque é teimoso, teimosa. E a gente não gosta de ouvir esse tipo de palavra. A gente não gosta de ouvir a exortação do Pai, mas hoje Ele está dizendo, eu preciso restituir. Mas como é que Deus vai restituir se eu não reconheço que verdadeiramente eu estou recebendo a palavra, mas ela está entrando num saco furado? Porque, amado, se a palavra de Deus é minha fortaleza, se a palavra de Deus é minha força, se a palavra de Deus é minha sustentação, como é que nós andamos tão às vezes inconstantes? Como é que nós andamos muitas vezes duvidosos?
Como é que nós andamos muitas vezes medrosos? Por que nós andamos cheios de preocupação e angústia? Porque a palavra de Deus não está depositada no lugar que ela deveria estar. Quantos entendem o que eu estou falando? Há uma necessidade nossa de olharmos para aquilo que o Pai está falando, porque senão nós vamos começar a viver em terra seca como Ele fez para aquele povo, por causa da pura desobediência. E eu queria que você falasse para o irmão do seu lado, falasse assim: ô crentão, crentão, quero falar assim, eu quero te dizer uma palavra de Deus agora. Se a coisa está seca do seu lado, é Deus chamando a sua atenção. Eu já orei, apóstolo, e não para esse problema. Olha, irmãos, tudo aquilo que é cilada do inimigo, você orou, ele tem que ir embora. Existem duas coisas que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a diagnosticar se é maldição, coisa repetitiva, ou se é alguma coisa que está perdurando ali e não está parando, porque Deus está falando assim: ei, eu quero que você enxergue, ouça e compreenda o que eu tenho para você. Enquanto a gente não faz isso, Deus não para. Eu falei para você domingo aqui, você se lembra da palavra? Que palavra, apóstolo? Aquela do ourives, no tacho, no fogo. Enquanto o ouro não joga sujeirinha nas beiradas e o rosto do ourives não aparece no ouro, ele não tira o fogo ali. E assim somos nós. Ele precisou tratar esse povo de uma forma diferente. Escute uma coisa, era um povo que tinha uma promessa. Fala isso comigo, era um povo que tinha uma promessa. Fala assim, ó, eu faço parte de um povo que tem uma promessa. Deus tem a promessa para todos nós. Para se cumprir, depende da minha obediência. Ele disse para o povo, ó, vocês vão para lá e vocês vão edificar a casa. Mas de repente ele precisou falar com o povo: ei, vocês estão cuidando da casa de vocês? Estão se preocupando com as coisas de vocês? Estão esquecendo das minhas coisas? Estão se preocupando em edificar a casa de vocês, priorizando as coisas de vocês, e esqueceram de priorizar aquilo que eu pedi que vocês priorizassem? Deus vai restituir sua vida em todas as áreas. Fala isso, Deus vai restituir minha vida em todas as áreas. Fala assim comigo: porém, eu preciso andar na vontade de Deus. Aí, Deus faz uma pergunta bem clara para ele, você leu comigo até. O Senhor diz para eles duas vezes no texto que você leu comigo: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sabe o que o Senhor falou para eles? Se você está duvidando do que eu estou falando, olha bem como você tem andado. Dá uma olhada no que você está vivendo. Dá uma olhada no que você está fazendo. E veja verdadeiramente se isso está agradando a minha vontade. Nossa, apóstolo, você falou para a gente vir na igreja hoje, que você ia ministrar uma palavra de ciclo de restituição, e você está dando uma chinelada nas nossas costas. Não, pelo contrário. Eu creio que você precisa entender que Pai está fazendo um carinho em mim e você, dizendo assim: olha, eu tenho uma promessa gigantesca para cumprir, mas alguma coisa precisa ser ajustada. Nós precisamos olhar para algumas coisas que nós não estamos olhando, ou quando não, parar de teimar em algumas coisas que estamos teimando, e verdadeiramente tomarmos posicionamento em tudo aquilo que eu já tenho direito, porque todas as bênçãos me foram liberadas na região celestial. Declara comigo: todas as bênçãos já me foram liberadas na região celestial. Diga: eu me apodero disso, e o meu inimigo não me rouba mais disso. Mas olha para mim, você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos disso, mas as coisas que nós ouvimos às vezes das pessoas nos entristecem. Uma pessoa que não te cumprimenta te oprime. Uma pessoa que falou alguma coisa de você já é motivo para você não ter mais expectativa para nada. Você conhece pessoas que qualquer luta que vem para cima dela, a primeira coisa que ela pensa é abandonar a vontade de Deus na vida dela. Como é que nós estamos firmados na palavra, se nós somos muitas vezes tão desanimados? Ontem eu conversava com um pastor, eu estava dizendo para ele que as pessoas que têm uma crença, eles são ensinados, por exemplo, os muçulmanos, eles são ensinados desde pequeno com tanta reverência a Maomé, com tanta reverência a Alá, com tanta reverência em cumprir aqueles mandamentos, que eles matam os outros por causa da fé. E nós que temos a palavra da vida, somos tão inconstantes da forma como somos.
Eu já contei para você que se você quiser encontrar um crente, se você quiser perguntar para ele como é que ele está, de 100 crentes que você encontrar, 99 vai dizer para você, está na prova. Se encontrar 101, 102 vai dizer para você, estou no fogo, irmão. Nós não temos essa mania, nós temos essa mania de achar que tudo que está vindo para cima de nós é luta, é prova, mas a gente nunca se aplica a entender a vontade de Deus. Deus está falando claramente para aquele povo, eu preciso que vocês edifiquem uma casa para mim. Quantos desejam ir para o céu? Quantos estão caminhando para ir para o céu? Nós fizemos essa perguntinha aqui terça-feira. Se você fechasse os olhinhos agora, nosso pezinho tocaria o céu? Amém. A nossa casa está edificada para Deus? Ah, mas os outros, irmão, esse demônio tem que cair por terra. Que demônio? Os outros. Esse é um demônio. Ah, mas os outros é um demônio. Tem que cair por terra isso. Mas deixa os outros. Viva você com o Pai. Viva você com o Senhor. E o Senhor começa a falar para eles, vocês não estão conseguindo ver o estado de vocês? E eu quero que você entenda essa palavra. Veja comigo o versículo 6. Não leva essa palavra para o lado do dinheiro aqui agora. Porque essa palavra já foi pregada muito erradamente sobre dinheiro. Olha o versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Ei, irmão, você não semeia muito? Você semeia muito. Você é ofertante, você é dizimista. Você leva as coisas para os outros comer na casa da sua vizinhança, da sua parentela. Semeia muito, mas colhe pouco. Como é que a gente pode colher pouco? Você estende a mão para muitas pessoas e às vezes não consegue colher. Quando que a gente não consegue colher? Quando alguma coisa está desajustada da vontade de Deus. Talvez o que Deus está querendo falar com alguém, com alguns ou com todos nós aqui, é que nós não podemos perder a nossa vida de vista e nos alinhar com a vontade do Pai em todas as coisas. E eu preciso que você entenda isso. Eu não estou dizendo a ser ganancioso, mas tudo que você semear tem que vir um retorno para você, a não ser que você semeia semente estragada. Se você semear uma semente de qualidade em qual a terra e você cuidar daquela terra, vai ter um retorno. Então quando nós semeamos e não colhemos, é porque alguma coisa está em desajuste. Talvez nós temos sido negligentes em cuidar da terra, negligentes em adubar a terra. E se você plantar alguma coisa e você não tratar aquele que você plantou ali, você vai perder aquele cultivo. Algumas coisas Deus está querendo trazer à nossa memória para que a gente possa se apoderar daquilo que Ele tem para nós. Quantos entendem isso? O versículo continua: comeis, mas não vos fartais. Quantas pessoas não vêm no culto, participam dos cultos e não conseguem ficar firme espiritual? Alguma coisa está errada. Come a palavra, mas não se farta. Recebe a palavra, mas não se solidifica. O Senhor estava chamando a atenção deles porque eles perderam o propósito. Diga comigo, perderam o propósito. E não sei se você percebeu, mas a gente vem culto a culto dizendo que Deus não está preocupado em levar uma igreja. Deus anseia por casar-se com uma noiva. Quantos que entendem isso? Então repete comigo: Jesus está procurando uma noiva. Imagine que você fosse se casar. Fala amém. E você está esperando a noiva. E aí toda a estrutura é preparada na igreja e a noiva vai chegar. Aí você está aqui para esperar a noiva. Quando abre o tapume, vem a noiva. Aí ela vem parecendo pano de prato, sem nenhuma maquiagemzinha, cabelinho daquele jeitinho, vestidinho daquele jeitinho também. Não é o vestido que você espera, é aquele vestidinho, e um tamanquinho meio sem, com o tamanco meio manco. Ela vem assim. Ela vem. Tananã, 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 e ela vem. Qual a expectativa nesse noivo? Nenhuma. Vou te perguntar uma coisa: quem deseja ser noiva? Como é que estão as nossas vestes? Se o noivo olhar para a noiva, ele se apaixona por ela, ou o noivo vai olhar para ela e vai falar assim: que estado que está a minha noiva?
Não perca isso de vista jamais. Salvação não é coletiva. Salvação ela é individual. Se você tem expectativa de se casar com Jesus e as pessoas que estão próximas de você não têm, deseja no seu espírito estar com Ele e ore para que aqueles demais estejam. Mas não perca esse casamento de forma nenhuma. Tudo que nós não podemos perder de vista é que nós precisamos estar ajustados. E ele fala claramente isso: vocês comem, mas não se fartam. Bebe, mas não sacia. Ele diz que se nós bebemos da água que Ele dá, do meu interior fluirão rios de água viva. Quantos beberam da água do Espírito? Então em nós, não é mais, em mim e você, não há mais uma necessidade de ter, porque em nós já tem uma fonte. Você e eu não temos mais falta de nada. Já percebeu que teve dias que você perdeu hora, Ele acordou você? Porque a fonte que jorra água viva está dentro de mim e de você. Você pode profetizar isso na sua vida? Diga: a fonte que jorra água viva está dentro de mim. Diga: eu me apodero disso. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para um meter num saco furado. No versículo 7 ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai de novo o vosso coração aos vossos caminhos. Aí ele fala: ei, suba o monte, traz a madeira, edifica a casa, fecha as brechas, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Existem muitas pessoas que Deus precisa usá-las. Você pode dizer isso? Existem muitas pessoas que Deus precisa usá-las, mas é necessário que essas pessoas fechem as brechas. E eu vou falar de novo de brecha. Vou falar de novo daquela raposinha. A raposinha entra para chupar a uva da sua vinha. E se ela chupar a uva da sua vinha, não vai ter vinho novo. Fecha as brechas. Nós já temos muita gente fazendo a obra de Deus contaminada e manchada. Agora é a hora de o Senhor levantar uma nova geração. Uma geração que nós podemos dizer, a geração dos verdadeiros adoradores, que escolhem adorar a Deus em espírito e em verdade, mas a sua vida totalmente ajustada no Pai, para que na verdade lá na frente ele não possa passar frio, para que lá na frente ele não seja vergonha, para que lá na frente ele continue dando um testemunho verdadeiro e fiel do Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Ele continua dizendo: subi o monte, traz a madeira, edifica a casa, e dela me deleitarei. Aí sim, vai haver alegria em mim, e olhar para você, e olhar para vocês e ver que verdadeiramente você preparou para mim um lugar de encontro, um lugar de habitação, um lugar de morada. Meu Deus, eu preciso liberar essa palavra que está no meu espírito. Existem pessoas que não conseguem edificar uma casa ao Senhor, por feridas mesmo, feridas de alma mesmo, pessoas que sofreram algumas coisas, pessoas que padeceram alguns momentos, e isso causou algumas coisas ali dentro, e as pessoas são duras, são amargas, são introspectivas, não expressam, não colocam, porque existem duas coisas que a gente pode expressar na pessoa: empatia e antipatia. E as feridas que nós sofremos, quando nós nos livramos dela, nós nos tornamos antipáticos, por causa de coisas que estão ali dentro. Por que as pessoas são oscilantes? Porque elas estão feridas. Porque as pessoas acusam e atacam, elas agridem, elas caluniam, porque elas estão feridas. Porque as pessoas têm ódio, porque elas não foram amadas. E isso não permite que a gente edifique uma casa para o Pai. E aí a semente que nós vamos recebendo vai entrando e vai passando como se nosso bolso estivesse furado. Diga: mas hoje vai ser restituída todas as áreas da minha vida, a começar pelo meu coração, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não consigo andar com essa palavra por causa disso. O que tem de gente com dons magníficos, mas não são ativadas por causa do sentimento do passado.
O passado é vivo. Ela não permitiu que passasse. Eu me lembro muito bem que no último culto de 2014, o apóstolo Paulo liberou uma palavra. Não é o passado, não é o presente, não é o futuro que determina a minha vida, mas o eterno. Então, se a minha vida está ligada na palavra do Pai, no sonho de Deus acerca de mim, não há passado, não há presente, não há futuro, mas o eterno cumprirá o que sonhou acerca de mim. Dá para dizer um amém? E nós precisamos aprender a nos desligar de tudo isso. O passado, as coisas, as pessoas, os momentos, o que vivemos, isso não pode ter um valor muito maior do que a palavra de Deus na minha vida e na sua. Quantos entendem o que eu estou falando? Fala para o teu irmão, deixa Deus entrar no mais profundo do seu ser e arrancar toda ferida. Fala aquela mesma que você não gosta que ele fala. Sabe aquela ferida que a gente não... Ah, Jesus, é aqui. Esse é o caminho. Sabe aquela ferida que ninguém gosta que toca? Você fala, não mexe que vai doer. Hoje, ele não precisa fazer doer. Hoje ele quer arrancar a casca. Ele vai colocar o bálsamo ali. E vai curar. Eu preciso liberar a palavra. Eu tenho que liberar. Existem vidas de pessoas que espiritualmente já cheiram mal. Porque uma ferida, quando você não trata ela, ela começa a cheirar. E existem pessoas que estão com áreas da vida cheirando mal. Coloca a mão para fazer uma coisa, não vai. Coloca a mão para fazer outra coisa, vai 2 meses. Coloca a mão para fazer outra coisa, vai 3 meses. Coloca a mão para fazer outra coisa, começa num dia animado, mas no outro dia já acorda depressivo. Não, meu irmão, Deus não está nesse negócio. Não dá para ver Deus agindo assim no céu. Não dá para ver Deus chamando Miguel para entrar numa peleja nossa, e Miguel falou assim, não estou bom hoje não. Ah, fala para algum outro hoje que eu já está doendo aqui. Não, hoje eu estou meio triste porque eu lembro daquela brigada que eu dei com o Lúcifer lá, não dá, hoje não dá. Não dá para ninguém ficar, não dá para ver o céu assim. E nós precisamos entender isso definitivamente. Você não é da terra. Você está falando que eu sou ET, apóstolo? Não. Você foi gerado nele e emprestado para essa terra, para transformar essa terra, para voltar nele. E se nós somos gerados nele, o reino dele está em nós. E se o reino dele está em nós, nós manifestamos o reino dele na terra, nos desvencilhamos da terra, em nome de Jesus. Então não há nada mais que possa roubar de nós. Temos que dar ouvidos à instrução do Abba na nossa vida. Quantos entendem isso? Eu estou terminando, diga aleluia. Olha lá, dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Você tem ouvido Deus falar conosco aqui? Que pessoas vão ver Deus em nós. Nós temos falado isso constantemente aqui. Nosso testemunho de cristão vai ser tão violento, ou melhor, já está sendo, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver Deus em nós. Nós não vamos ser colocados numa redoma, pelo contrário, quanto mais Deus, mais isolado você fica. Conta para o teu irmão isso. Quanto mais de Deus você tem, mais isolado você fica. Fala para ele, a começar pelos seus coleguinhas. Quanto mais de Deus você se enche, mais os coleguinhas se afastam, porque eles não querem o que você precisa. E glória a Deus por isso. Então as pessoas vão olhar para nós, vão ver Deus, e ele vai falar, ele está dizendo para o povo, olha, se vocês fizerem isso, priorizar a casa para mim, eu vou ser glorificado. E eu vou liberar a palavra, e nós vamos encerrar orando, amém? Entraram pessoas aqui, claro, e vocês, alguns de vós estão ansiando coisas em Deus. Você já escreveu lá no início do ano, Deus, é isso aí, ó. Meu negócio é esse aí. Você me dá isso aqui, se você me der, eu estou contigo. Então a gente escreveu o propósito. A palavra que Deus está me dando para você, para mim e para você agora é: abandone todos os seus projetos e priorize a minha casa aqui. Você está falando que eu não sou crente? Você está falando que eu sou desviado? Eu não. Só estou falando que Deus está dizendo para nós: pode abandonar todos os seus projetos e prioriza o meu.
que se você priorizar o meu, eu em você serei glorificado. Eu estou falando essa palavra debaixo de temor e de tremor. Se você me tem como profeta de Deus na sua vida, receba essa palavra. Pegue todos os projetos que você priorizou e deixa ele parado. E faça um propósito com o Pai sobre esta palavra. Senhor, eu escuto a tua voz agora. E faço isso, eu priorizo a sua casa em mim. A ansiedade não vai te pegar mais. A insegurança não vai te pegar mais. O medo, o nervosismo, o pavor, o pânico, o desespero não te pega mais. O desânimo, a oscilação, a inconstância não te pega mais. Não te pegará mais. Por quê? Porque a casa de Deus é prioridade. E Ele diz que contra as portas da igreja o inferno não prevalece. Imagina com a casa dele. Se eu e você dissermos para Ele hoje: Pai, eis-me aqui, casa, lugar de morada e habitação do Senhor, totalmente, você vai ver a sua vida saltar brutalmente, em todas as áreas. Eu não estou falando que você vai ser milionário e rico, para ter iate, porque se você tiver iate você desvia. Estou falando de unção, estou falando de intimidade, eu estou falando de sobrenatural. Eu comentava com a Giana outro dia, que há uma atmosfera prontinha para ser posicionada sobre a Pereira de Toledo 54. Conhece esse endereço? Onde é? Então, tem um apóstolo que chama Coraiola, e é um homem de Deus, e o sobrenatural é tão palpável na vida dele, é muito mais palpável do que a gente possa imaginar. Mas uma coisa que eu contei para ela, que a gente às vezes tem dificuldade para entender. Ele estava no aeroporto nos Estados Unidos, vindo para o Brasil, para atender um chamado aqui do Brasil, para poder vir ministrar um seminário. Ele chegou no aeroporto e falou para a esposa: ai, estou tão cansado, mas muito cansado. E bem que a gente podia ir de classe executiva, né? Dá para dar uma dormidinha, esticar as perninhas, aleluia. Aí ela falou assim: ora, né? Você sabe, né? Que você é meio assim com ele, né? Eu falei: eu vou andar um pouquinho, tá tarde o nosso voo ainda, vou andar. Aí ele foi andar e ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu estou voltando para o Brasil para atender o chamado daqueles irmãos, eu não podia sair daqui agora, estava no meio de um seminário lá, mas o Senhor sabe que eu estou muito cansado, eu já vou ter que chegar lá, e chegando lá, 2 horas depois já é o seminário, e eu estou muito cansado, e o Senhor sabe que o Senhor pode. Sabe que o Senhor pode me colocar numa classe executiva. Dinheiro eu não tenho, mas o Senhor tem tudo. Portas eu não tenho, chave eu não tenho, mas o Senhor tem todas elas. Mas o Senhor podia me colocar lá. E já estou te agradecendo, Pai, por estar indo nessa classe executiva. Amém. Sentou lá de novo perto da esposa, ela falou assim: e aí? Se prepare, daqui a pouco vão te chamar, hein? Para com isso, é louco. Daqui a pouquinho chama o nome dela, porque o nome do passageiro titular era o nome dela na passagem. Chamaram ela no guichê. Ela: sim. Ele falou assim: sua passagem? Que? A senhora pode dar a sua passagem um pouquinho? A gente está com um pequeno probleminha na sua passagem. Tá. Entrou, pegou a passagem, entraram lá, daqui a pouco voltaram e falou assim: olha, nós tivemos um problema no voo e nós vamos ter que colocar vocês na classe executiva. Ela falou: mas... Ela falou: e quanto é que eu tenho que pagar? Não, só não tem que pagar nada, porque é um problema que a gente teve, assim, de uma hora para outra, surgiu esse problema, está tudo certo, surgiu esse problema, a gente está colocando vocês na classe executiva, então a senhora está sendo abençoada. Ela: tá bom, obrigada. Ela sentou lá com a passaginha, olhou para ele e falou assim: o que você fez? Eu só orei. O que foi? Nós vamos na classe executiva. Então, isso aqui que é isso? Isso é sobrenatural. E esse sobrenatural acontece quando? Quando a gente se alinha a Ele. Você percebe que quando a situação adversa vem, ela é mais poderosa em mim e em você do que a presença de Deus. Quando os problemas vêm, a gente tende a se envolver tanto no problema que a gente esquece a presença. Isso significa que nós não estamos andando debaixo da nuvem. E tudo que eu tenho me esforçado em ministrar aqui é que porque eu não posso entrar sozinho. Porque eu sou só uma parte do corpo. Os outros membros do corpo têm que entrar junto. Então nós precisamos entrar debaixo dessa nuvem, para que o sobrenatural se manifeste em nós de uma forma tremenda e poderosa.
para isso, tem que ajustar a nossa casa para eles. Quantos entendem isso? Diga para o teu irmão, ajusta a casa, que o sobrenatural manifesta. Fala para ele tudo isso, você vai ver, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vai acabar esse negócio de chegar no dia, você recebe dia 6, no dia 10 não tem mais dinheiro. Vai acabar isso. E aí a gente entra numa síndrome de depressão gospel. Porque não tenho, né? Porque não, irmãos, tem que acabar em nós. Em nome de Jesus vai acabar. Quer dizer, então, apóstolo, quer dizer que não vai faltar. Não é que não vai faltar. A gente vai viver tão alinhado às vontades de Deus, que nós vamos aprender a administrar o que tem colocado na nossa mão. Diga comigo, o pouco na mão de Deus é muito para eu prosperar. Quantos pães foram entregues na mão de Jesus? E 2 peixinhos, né? Eram 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, comeram e restaram um cestinho de pão. 12 cestos cheios. O pão era de cevada, menor do que um mini pão. E não era gordinho como um mini pão que se aperta assim, não, porque o pão de cevada é duro, não tem fermento. E o peixinho já está no diminutivo. Eu não vou nem falar que era malambari. A minha fé é para Guaru. Peixinho. Quietou. Lembra? Já preguei isso aqui. Quando o povo se assentou de 50 em 50, de 100 em 100, o povo se aquietou. Ou seja, o turbilhão abaixou. O Senhor falou assim, agora eles podem receber o milagre. Ele dá graças, abençoa, todos comem e 12 cestos se enchem. Quando é que o milagre vai acontecer aí? Quando você se acalmar. Hoje eu falei isso para uma pessoa. Não deixa a pré-ocupação. Aquilo que deveria se ocupar de Deus, se preocupa com aquilo que o diabo quer. O diabo é um roubador. Fala isso, o diabo é um roubador. Diga, eu sou um conquistador. Se você e eu nascemos para conquistar, aonde nós tocarmos a planta dos pés, o Senhor nos deu por herança. O diabo não pode nos preocupar com aquilo que nós já temos certeza que já alcançamos em nome de Jesus. Diga, meu saquitel não será mais furado. Diga, as minhas vestes me aquecerão. Diga, o meu coração entenderá todos os propósitos do Pai. Diga, e a minha vida é um templo do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Em cima daquilo que você recebeu dessa palavra, ore. Em cima da área da sua vida que você entende que você precisa ajustar, ajuste. Mas nós não vamos mais permitir que o diabo nos saqueie. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos essa palavra. Uma palavra, Pai, de exortação, uma palavra de direcionamento, uma palavra, Pai, para nos chamar aos seus propósitos. Uma palavra, Senhor, para abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, de que temos uma vocação específica e de que fomos escolhidos do Senhor e pelo Senhor, para vivermos os seus anseios e os teus sonhos. Mas, Pai, muitas vezes vivemos inconstantes, oscilantes, e com isso, Pai, áreas da nossa vida são afetadas. Mas hoje, Senhor, nesse ciclo de restituição, o Senhor está restituindo ministérios de homens e de mulheres. O Senhor está restituindo a vida sentimental de homens e mulheres. Está restituindo a fé de homens e de mulheres. Pai, nós vamos priorizar a sua casa, e falamos de casa, da tua habitação em nós. Nós queremos muito mais do teu Espírito, nós queremos muito mais da tua presença, queremos muito mais da tua revelação, muito mais da tua instrução. Pai, nós vamos abandonar projetos que nós priorizamos sem a sua ordem de prioridade, e vamos priorizar aquilo que o Senhor quer acerca de nós. E estou liberando essa palavra sobre esta igreja, como autoridade que sou sobre este povo, Pai. O Senhor revelará no espírito do teu filho, da tua filha, aquilo que é prioridade para ele e para ela.
Eu sei que o Senhor tem chacoalhado a nós. Eu sei que o Senhor tem chamado a nossa atenção esses dias. Eu sei, Pai, que o Senhor tem insistido em falar conosco. Alinha-se, alinha-se. Então, Pai, aqui estamos nós nessa noite para nos alinhar, para sermos um povo que vai ver o que aquele povo viu quando obedeceu, edificou, Pai, a casa do Senhor. O Senhor mesmo disse: a minha glória será maior nesse lugar. Pai, há uma porção dobrada, há uma unção dobrada que o Senhor tem para este homem, que o Senhor tem para essa mulher, para esse jovem, para esse adolescente. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora as fortalezas da nossa vida, aquilo, Pai, que nós criamos como mecanismo de defesa para reprovar a Tua palavra, para reprovar a Tua vontade na nossa vida. Nós não vamos mais falar não para as Suas coisas, nós não vamos mais falar não para o Seu chamado, nós não vamos falar mais não para as Suas vontades. Vamos declarar hoje aqui: Senhor, eis-nos aqui para viver aquilo que o Senhor sonhou acerca de nós. Pai, eu faço essa oração por mim, e faço essa oração primeiramente pela minha casa. Se há alguma coisa em mim, se há alguma coisa na minha casa, no meu matrimônio, nos meus filhos, alguma coisa que nós ainda, Pai, não demos para o Senhor, se há alguma coisa, Pai, que está em nós, que tem nos impedido de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, porque o que nós temos visto é gota diante do aguaceiro que o Senhor tem para nós. Pai, eu estou dizendo que nós escolhemos agora, eu e minha casa, escolhemos entregar tudo para o Senhor. E eu quero orar agora como paternidade desta igreja. Nós escolhemos também agora, Pai, se há algo aqui nesse lugar que nós ainda não entregamos para Ti, nós estamos entregando agora. Você pode declarar isso comigo? Senhor, se há algo na minha vida que eu ainda não entreguei e que tem impedido da casa do Senhor ser edificada em mim, eu estou entregando agora. Diga: eu não quero mais receber em saquitel furado. Diga: eu não quero mais me vestir e não me aquecer. Diga: eu não quero mais comer e não me fartar. Diga: eu não quero mais beber e não me saciar. Diga: Senhor, eu quero vinho novo todos os dias sobre a minha vida. Abre as duas mãos o mais aberto que tu puderes e diga: Senhor, eu estou recebendo o ciclo de restituição que o Senhor tem na minha vida. Diga: a tua palavra é prioridade na minha vida. Nada me abalará, nada me fará retroceder, nada me fará recuar, porque eu nasci para avançar e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Diga: e eu não redo o pé desta verdade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga: Pai, ajusta as minhas emoções segundo as emoções do reino, ajusta os meus sentimentos segundo o sentimento do reino. Diga: Pai, ajusta a minha fala segundo a fala do reino, ajusta o meu pensamento segundo o pensamento do reino. Diga: ajusta o meu ouvido segundo o ouvido do reino. Diga: Senhor, a tua palavra governa a minha vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Diga de novo: a tua palavra governa a minha vida em todas as áreas. Diga: eu escolho agora tranquilizar o meu coração somente no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: obrigado, Jesus. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Só vou ler, ouça. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Eles foram movidos pelo Espírito, edificaram a casa, e depois de edificarem a casa, o Senhor declara: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor,
a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se você, eu, nós, edificarmos a casa do Abba em nós, o ouro, a prata, você nunca mais vai tomar nada emprestado, você vai ter para dar, e não vai querer de volta. Meu Deus, libera essa palavra para o teu irmão, põe a mão no ombro dele e fala assim: você vai ter tanto para dar, e você nem vai pedir de volta. Fala: e nunca mais tomarás emprestado. E eu te pergunto uma coisa para a gente ir embora: alguém já viu Deus se manifestar através de você? O povo tinha visto o que Deus fazia lá no templo. Quando eles edificaram, o Senhor falou assim: a glória nessa casa vai ser dobrada, vai ser maior. Se você já viu Deus se mover na sua vida, os meus olhos e os seus, é aquilo que Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou à intenção do meu coração, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama? Então se prepare, você vai ser surpreendido por Deus. Fala com violência para o teu irmão: se prepara, crentão, você vai ser surpreendido por Deus. Quantos recebem essa palavra? Quero te abençoar. Ser bendito, ser bendita. A voz que vai ecoar no seu espírito é a voz do Todo-Poderoso. Eu reprovo as más notícias sobre a sua vida. Eu reprovo os intentos do diabo sobre a sua vida. Eu falo isso sobre a autoridade que o Senhor me investe como sacerdote sobre a sua vida. Eu reprovo toda a cilada do inimigo contra você. Eu abençoo você, eu abençoo os seus dias, abençoo os seus pés, eu abençoo as suas mãos, eu abençoo a sua vida e a sua casa. E te digo: se tu uma bênção, anda na presença do Senhor e se é santo. Priorize as coisas do Pai, que o Pai priorizará as suas. E sobre a sua vida eu ordeno a bênção, dizendo: Ivaneleha Adonai veismeleha, e a era Adonai panaveleha viruneca, Isha Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que é todo poderoso, volte o seu rosto de você, e já se voltou, e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Jesus é o meu, o seu, o nosso Messias. Pega na mão do teu irmão que está ao seu lado com bastante violência, até ele dizer ai. Olha bem nos olhos dele e fala assim para ele assim: vai, se tu agora um edificador de morada para o Senhor, e você verás com os teus olhos a recompensa que vem do Abba, pela obediência e fidelidade à sua palavra, em nome de Jesus. Dê um abraço apertado nesse irmão. Deus te abençoe, nos vemos sábado e domingo, em nome de Jesus. Vai, conquistador do reino.